Pela sua rede Boas Novas de televisão e também pela internet no site www.boasnovas.tv. Está no ar com você mais um Cabeça para Cima, sempre trazendo para você assuntos da atualidade, assuntos que informam, que orientam e que edificam a sua vida. Porque aqui, você já sabe, né? A gente quer ver você sempre assim, de cabeça para cima. Olha só, ontem eu estava lendo a Bíblia e passei por um versículo que diz assim: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Querido semeador de boas novas, você tem pés formosos quando você se torna um semeador, porque semeando aqui na Boas Novas, você também faz parte do exército que diariamente leva as boas novas de Cristo para todos os lugares do Brasil e do mundo. Muitíssimo obrigada pela sua semeadura. Você que ainda não é um semeador e também se sente abençoado pela programação da Boas Novas e também quer cumprir o ID de Jesus, agora liga 2126300 ou entra no nosso site e vem fazer parte desse exército. Que o Senhor te abençoe, que Ele te guarde e que Ele te retribua com toda sorte de bênçãos materiais e espirituais. Queridos, metade da população brasileira ela já está acima do peso, segundo o Ministério da Saúde. São dados preocupantes. No mundo, 10% da população mundial já está obesa e a Organização Mundial de Saúde tem se preocupado com isso. Tanto é que ela já classificou a obesidade como uma epidemia. Como anda o seu peso? Mais importante do que isso, como anda a sua saúde? Você tem se preocupado com isso? Devia. Por isso que o Cabeça para Cima de hoje vai refletir com você sobre epidemia da obesidade. Veja o nosso informativo e participa com a gente. Metade da população brasileira está obesa, conforme divulgou esta semana o Ministério da Saúde, com base na pesquisa Vigitel. De acordo com o levantamento, 51% dos brasileiros estão acima do peso. O aumento da obesidade atinge 18% das mulheres e 16% dos homens. Apesar de a obesidade estar relacionada a fatores genéticos, há importante influência significativa do sedentarismo e de padrões alimentares inadequados no aumento dos índices brasileiros. Forte aliado na prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, o consumo de frutas e hortaliças está sendo deixado de lado por boa parte da população. Apenas 22,7% ingerem a porção diária recomendada pela Organização Mundial de Saúde. Outro indicador que preocupa é o consumo excessivo de gordura saturada. 31,5% das pessoas não dispensam a carne gordurosa e mais da metade, 53,8%, consomem leite integral regularmente. Os refrigerantes também têm consumidores fiéis. 26% dos brasileiros tomam esse tipo de bebida ao menos 5 vezes por semana. Viu só? Aí você, desse tipo de alimentação que foi colocada, o que é que você costuma usar? Refrigerante, as gorduras saturadas? Tem comido muito legume e verdura ou não? Como é que tá? Epidemia da obesidade é o nosso tema de hoje, porque é preciso falar sobre esse assunto. Não poderia faltar aqui no estúdio o Dr. Álvaro Luiz Gomes Afonso, ele que é endocrinologista, tem estado sempre com a gente, preocupado com a saúde do nosso telespectador, né, doutor Álvaro? Eu estou tão preocupado que o que eu vou falar hoje vai transformar a vida de todo mundo. Oba! Poxa vida, até eu já fiquei mais interessada, hoje viu? eu estou preciso. Que bacana, obrigadíssima pela sua presença conosco. E também não poderia faltar a Mara Argento, ela que é nutricionista, tem estado sempre com a gente aqui também. Obrigadíssima, Mara. Obrigada. Bom por estar aqui. Preocupante também esse assunto para você, Mara? Muito. A gente tem visto o crescimento assim acelerado da obesidade. É hora da gente estar refletindo, pensando e tentando ver de que forma a gente pode mudar esse quadro. Pois é, tem que mudar, né? E aí a gente vai refletir sobre isso, como mudar esse negócio, né? É verdade. Como mudar esse negócio. Queridos, e completa o nosso time de hoje, o Alan Vieira. O Alan, ele é músico e o Alan emagreceu mais de 70 quilos. Doideira, né? Mas ele está aqui, magrinho, lindo e belo. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, Alan. Eu que agradeço, Celeste, pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de conversar sobre esse assunto que é extremamente pertinente na nossa sociedade hoje em dia
E feliz de poder participar e contribuir com as pessoas que vão assistir, de alguma forma contando a minha experiência. Verdade. O que te fez decidir emagrecer? Foi uma questão de saúde ou de estética? As duas coisas. As duas coisas. Mas o que mais mexeu Uma contigo? coisa paralela com a outra. Eu focava na estética e o dia que eu estava talvez desanimado, eu lembrava do benefício em termos de saúde que isso estava me provocando, estava gerando em mim. Então eu alternava os dois focos. Bacana. Né? Bacana. Vamos já conhecer a tua história, né? Então, queridos, Brasil aí com mais da metade da população acima do peso. Quando a gente diz que mais da metade da população está acima do peso, a gente já pode afirmar que ela está obesa ou ainda não? Porque tem uma diferença, né? De você estar acima do peso e você estar obeso. Como é que é essa história? Está caminhando para a obesidade. Está no meio do caminho, que a gente chama de sobrepeso. Mas o melhor momento para atuar é na prevenção. Não é no tratamento. Agora é o momento-chave. E você usou a palavra mais importante que falta. É o que fazer e como fazer. Existe o como. O que é preciso ser feito. E isso é que a gente deve focar aqui. Principalmente aproveitando a história impactante do convidado, do Alan, né? Bacana. Então, Mara, você que é nutricionista, cuida da comida e de todo mundo, da comida não, da alimentação. Esse nome é mais bacana, né? Da alimentação. Qual é a diferença entre a questão da obesidade? Em que ponto, né? Qual é o ponto que a gente sai do sobrepeso para a obesidade? Como é que é esse negócio? Existe uma tabelinha, né? Existem valores em que expressam para a gente de forma correta o quanto a gente está acima. Então, existem taxas, existe uma forma bem simples e que já está em estudos que já vai sendo modificada, que é o caso do IMC, que mostra a relação do peso sobre a altura quadrada. No entanto, quando eu pego um atleta, eu não posso utilizar isso. Então, existe um percentual de gordura. Através das pregas cutâneas, que nós temos várias pregas no nosso corpo, o somatório de tudo isso vai me dizer o quanto essa pessoa se encontra acima. Isso quando eu estou distante de um ex-atleta ou até mesmo de um atleta. Mas a gente tem como um alerta, acima de 20% do peso normal, a gente já tem assim um chamar a atenção. Cuidado, porque poderão surgir aí algumas enfermidades, as doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes, como as doenças do coração, como as doenças próprias do excesso de colesterol, entupindo as artérias e assim por diante. A gente tem muita gente nesse quadro. Nosso Brasil teve um crescimento da década de 80 até os dias atuais em torno de 260% da elevação do peso, do excesso de peso, sendo que mais sobrepeso do que obesidade. Ao passo que nos Estados Unidos, da década de 80 até os dias atuais, o crescimento foi em torno de 60%. Então, nós estamos com 200% acima e já se equiparando. Só que o quadro de obesidade que eu tenho hoje no Brasil não é o tipo obesidade mórbida tão comum. E nos Estados Unidos, muito comum a obesidade mórbida. É aquela que só mesmo com ato cirúrgico, muitas das vezes. Que volume de sobrepeso se tem quando já se entra na obesidade mórbida? Que volume? Quanto, para se classificar como obesidade mórbida, quantos quilos a mais? Seria em torno do IMC, depende da altura da pessoa, depende desse peso. O IMC estaria acima de 40. Entre 35 e 40 já é um alerta. Mas acima de 40 a gente já classifica isso. Como obesidade mórbida. Realmente tem como uma indicação até um ato cirúrgico. Mas que é possível, como o caso do Alan, como é possível a gente conseguir, através da reeducação alimentar, da atividade física, a gente conseguir fazer com que a pessoa, em um prazo um pouquinho longo, conseguir chegar ao seu peso, desde que isso não esteja caracterizando aí com as patologias, né, com as enfermidades que poderão surgir. Perfeito. O que está acontecendo no Brasil que a gente está caminhando aí nessa velocidade, ganhando, toda a população ganhando peso, a gente vê isso, né? O que está acontecendo, na realidade, com o planeta, com o mundo, né? A obesidade, ela é uma doença onde todos os tecidos que formam o corpo da gente, eles estão inflamados,
eles estão sofrendo um processo de envelhecimento acelerado. Quando a gente começa a engordar, nós estamos envelhecendo de uma maneira mais acelerada. Então, existem os fatores que são internos, são endógenos, como, por exemplo, a predisposição genética. E tem os fatores que são ambientais. Por exemplo, hoje, na correria que a gente vive, final de semana muito rápido, você sempre tem churrasco, você tem pizzaria, você tem praça de alimentação, você tem diversas comemorações, você tem rodízio, você tem cerveja, você tem vinho, você tem caipirinha, caipirosca, você tem muita farinha, muito molho, você tem muita gordura, você tem muitas coisas que a cultura, modificando, impôs inconscientemente ao indivíduo. Já existem trabalhos com mais de 100 mil pessoas nos Estados Unidos que mostram que existe uma espécie de uma empatia da gente ficar com um volume e um peso próximo àquelas pessoas que a gente tem afinidade. Então, esses são estudos de uma coisa chamada de memética e mostram que à medida que as pessoas vão engordando na família, vão engordando os amigos, vão engordando o local de trabalho. É interessante. Então, né? São mais de 100 mil pessoas, isso são chamados de memes. São pacotes de informações inconscientes que a gente vai agregando por empatia. Então... A gente engorda só pelo... A gente vai no clima. Pelo meio ambiente. Que é diferente se você for trabalhar numa academia, por exemplo. Ou se você for trabalhar numa loja de produtos naturais, de produtos orgânicos, você vai adquirir outro tipo de sentimento, de comportamento, etc. Então, existe um fator externo, que é o fator ambiental, cultural, que é fortíssimo, além de toda a propaganda e todo o mal viver, o viver com péssima qualidade que a gente está lidando. Agora, o que acontece? Esses fatores, eles provocam a formação de hormônios, são chamados de hormônios de estresse. E esse hormônio de estresse, eles vão arranhar, eles vão machucar o software, o programa dos nossos cromossomas, dos nossos genes. Aí nós falamos que os genes começam a inflamar. Aí que eu vou dizer o que é impactante, verdadeiramente impactante. Perfeito. Vamos pegar o caso do Alan. Qualquer pessoa que vá ao nutricionista, qualquer pessoa que assiste esses programas, sabe o que é saudável, o que não é saudável, sabe mais ou menos a noção de quantidade que a gente precisa comer, que a gente deve comer. No entanto, por que não faz? Porque os nossos genes, eles começam a inflamar. E quando eles começam a inflamar, as nossas decisões começam a perder qualidade. Aí chega um determinado ponto que, ao invés de você ter a decisão é que tem você. Então, a epidemia de obesidade, ela vem de fatores exógenos que estão inflamando os nossos genes, mexendo com uma coisa muito importante, que é a gente ter o controle da nossa vida, o controle das nossas decisões. Acho que o Alan vai dar uma aula de vida para a gente hoje. Acho que está todo mundo curioso aí para conhecer a história do Alan, né? É verdade, às vezes a gente, assim, alguns médicos dizem que isso é por conta das vitaminas, os sais minerais, etc., que ou tem excesso ou faltam no nosso organismo. Às vezes a gente tem, assim, quase que uma compulsão para comer doce, né? Não consegue não comer, parece que o doce atrai a gente, né? A gente não consegue dizer, sai daqui e come muito e tal, isso vai afetar a vida. Isso existe, né? Se existe uma coisa que é bom a gente... Doutor Álvaro, eu já quase preciso fazer um intervalo, preciso fazer um intervalo, aí o senhor vai me explicar logo depois. Mas eu quero também, antes da paradinha, deixar duas coisas no ar, porque me preparando um pouquinho para o programa, eu li que a alimentação do brasileiro, ela está mais saudável. Uma comprovação disso é a longevidade. As pessoas estão vivendo mais. E isso seria por conta exatamente de uma mudança na questão do tipo de alimentação, né? Mas aí vem alguns outros fatores que quero que vocês digam aqui pra gente. Então, se a gente está se alimentando melhor, está todo mundo engordando, o que está acontecendo? Alan, eu acho que o negócio é contigo. Acho que tu que vai ter que desvendar esse mistério aqui hoje. Espero que eu consiga. Tá bom? Vamos ao intervalo, voltamos já já. Cabeça pra cima. Cabeça pra cima.
A gente hoje está falando aqui com você sobre obesidade. A gente quer dar ênfase à questão da epidemia da obesidade que já acontece no mundo. E lembrando você, alguma coisa está errada. Mais de 50% da população brasileira já está acima do peso. E isso não é bom. Não é bom, não é? Então, antes de eu começar a ouvir aqui o Alain, como é que é essa história? Que o brasileiro está se alimentando melhor, com legumes e verduras e não sei o quê, e continua engordando. É o tipo de alimento que ele escolhe. Né? A gente vê aí um bombardeio das indústrias, né? O marketing é pesado. Para ter uma noção, assim, nos Estados Unidos utiliza-se cerca de 1,6 bilhões de dólares só em marketing para alimentação. E são em torno de 52 milhões de dólares para a oferta de atividade física, o marketing em cima de atividade física e uma boa alimentação. E isso também acontece no Brasil. Há uma relação muito grande entre o personagem que a criança gosta e aquele alimento rico em gordura trans, rico em sal, rico em sódio, né? Rico também em açúcar. E só aí a gente tem os 3 viciantes, sem falar na cafeína também, contidos em alguns refrigerantes e que algumas mães, infelizmente, oferecem para seus filhos abaixo de 50% das mães já na mamadeira, antes de completar 1 aninho de vida. Quer dizer, a gente vê o bombardeio que tem. Cafeína na mamadeira, como assim, Mara? Através do refrigerante. Já a oferta, né, do refrigerante à base de cafeína para as crianças abaixo de 1 ano de idade. Quer dizer, esse bombardeio todo que a gente tem, é isso que é dito. A longevidade está aí, as pessoas estão vivendo mais, mas é essa geração, porque a próxima geração provavelmente vai morrer muito antes do que seus pais e seus avós, pelo tipo de alimentação que está sendo oferecido para elas. Então, isso aí já está sendo esperado. A gente vê que o consumo está sendo grande desses alimentos industrializados. Já não temos mais o alimento só processado, ele é ultraprocessado, ele é mais do que processado. Então, para eu conseguir o açúcar, ele era processado se chegar aquele pó branquinho. Hoje é muito mais do que isso, eu tenho que trabalhar muito mais e a essa altura eu perco os nutrientes que são essenciais e ofereço alimentos riquíssimos em calorias para essas crianças e para todos nós, né? Infelizmente. A coisa é assim, existe uma droga que você não precisa ir em nenhum lugar esquisito para comprar, nem de receita médica, que são os açúcares de absorção rápida, que eles causam dependência psíquica, causam dependência química e eles inflamam o nosso DNA. Quanto mais inflamado o DNA, significa se você está engordando, você está inflamando, você está envelhecendo, você está degenerando. Quanto mais você desinflama, você rejuvenesce, você tem uma longevidade muito mais saudável. Então, as pesquisas mostram, que a Mara acabou de dizer, essas substâncias que são adicionadas na engenharia alimentar, junto com a propaganda, para que a gente consuma essa droga, na realidade causa a inflamação e essas doenças degenerativas. Agora, é uma questão de poder. O grande legado hoje é o seguinte: o açúcar de absorção rápida, que está presente nas massas, nos alimentos, nas farinhas refinadas, nos refrigerantes, nos conservantes, nos molhos, esse açúcar que as crianças começam a ingerir desde cedo, eles são tão tóxicos para a célula que a célula, no desespero, transforma ele em gordura. Então, hoje em dia, quando a célula ela percebe a presença desses açúcares de absorção rápida, ela entra em desespero e começa a fazer a própria obesidade numa tentativa de se salvar. Agora, qual a solução para isso? É informação, é educação, é vontade política, é conscientização, principalmente aquela parte de a gente se preocupar com o outro, né? Empatia com o outro, né? Querer o bem social, essa é a verdade. Por que é muito mais fácil a gente engordar do que emagrecer? Emagrecer já é mais difícil. Porque é mais fácil? Engordar do que emagrecer. Engordar, pá, é assim. Agora, emagrecer, fala sério. Qual é o maior desespero de toda a vida? Faltar energia para a vida.
Então, o maior instinto de preservação da célula é a energia. Então, quando a gente está armazenando gordura, para a célula a gente está preservando a vida. Se a gente está queimando a gordura, a gente está retirando aquilo que preserva a vida. Então, existem os mecanismos de defesa contra isso. Por isso é muito mais fácil engordar do que manter o peso que se emagreceu depois. Há uma coisa que é também bastante interessante, que existem 3 nutrientes que são importantes para a produção de energia, que é proteína, carboidrato, que são os açúcares, e tem também a gordura. A proteína, ela tem uma reserva que é X, a gente tem X no organismo e acabou. Isso dependendo da idade. Carboidrato, a gente tem uma reserva X, acabou. Gordura, a gente tem uma reserva ilimitada, não tem limites. Então, as pessoas fazem atividade física, resolvem consumir os suplementos aí. Proteína, carboidratos, hiperes. Chegou no ponto, que foi o X, a partir disso vai acumular na forma de gordura. Então, tudo se acumula, o excesso desses 3, em forma de gordura. Então, é possível que uma pessoa saia dos seus 50 quilos e chegue aos seus 200 quilos em um tempo não tão longo. Tá? Justamente pela má alimentação e pela questão do sedentarismo, que é a causa principal da obesidade. A literatura aponta, alguns autores dizem, 99% da causa da obesidade é por causa dessas 2 coisas. Já outros dizem 95%. E os outros 5%, os outros 1% são distribuídos de outras formas. Quer dizer, isso é muito grave. Ter ilimitado, não tem limites. Alimentação e sedentarismo. E aí, Alain, quanto tempo você levou para engordar? Quanto tempo para emagrecer? O que foi isso? Foi a comida? Foi sedentarismo? Como é que é? Como é que é a tua história? De um ponto de vista generalizado, foi a minha vida inteira, porque eu sempre tive problema com isso, né? Eu sempre tive que lutar contra a minha genética, a minha facilidade de engordar. E eu, desde a minha adolescência, sempre fui muito acima do peso. Quando eu tive 17, 18 anos, eu fiz uma dieta e perdi 60 quilos. Só que foi uma dieta dessas dietas que você praticamente não come. De vez em quando você só belisca alguma coisa para dizer que está comendo. Mas, na verdade, foi uma dieta muito rigorosa. Eu emagreci, mas emagreci com aquela mentalidade de assim que eu chegar lá, eu caio dentro de novo. Aí depois engordei muito pior. Cheguei a um ponto que antes eu não estava. Só que, eu digo que é a minha vida inteira, porque eu sempre me interessei, de certa forma, pelo assunto, até pela minha luta. E eu sempre procurei ler sobre os assuntos e tudo mais. E aí a gente vai descobrindo os caminhos, os médicos vão nos orientando sobre o caminho certo para você perder e emagrecer. Então eu cheguei a 200 quilos praticamente. Isso se não passei, porque era difícil achar até balança que desse essa referência. Mas chegou um ponto que eu decidi que eu precisava parar com a gangorra. Então eu associei, como você tinha me perguntado, a questão do prazer que a estética te dá com a saúde. Então, eu peguei um plano alimentar e resolvi seguir aquele plano alimentar à risca, uns dias pela estética, outros dias em prol da saúde, e eu sempre tentava potencializar aquele plano alimentar com as pesquisas, com os que os médicos falam. Olha, o açúcar faz, como o doutor Álvaro falou agora. Você tinha orientação de alguém ou você foi da sua cabeça? Sempre tive orientação dos médicos. Buscou um profissional? Sim, com certeza. Okay. E o que acontece? Eu procurava sempre me alimentar com o alimento mais saudável possível. Teve uma época que eu procurava ao máximo, dentro das minhas possibilidades, utilizar alimentos orgânicos. Eu sempre fazia uma leitura rigorosa dos ingredientes para ver se respeitava exatamente aquilo que estava no rótulo, coisas desse tipo. Isso tentando potencializar a dieta em si, o plano alimentar que eu estava tentando seguir, né? E fui cada vez perdendo e chegou a um ponto que meu organismo parece que foi entendendo e eu fui emagrecendo mais rápido ainda. Há quanto tempo você já está nesse peso?
Nesse peso atual, Sim. eu já estou talvez há uns 3 meses. 3 meses. É verdade que a gente só pode considerar que estabilizou nesse processo de emagrecimento quando a gente chega naquele peso por cerca de um ano e pouco? Aí a gente pode... isso é verdade ou é mito? Bom, deixa eu esclarecer algumas coisas. Eu tenho 36 anos de profissão acompanhando isso. Nesse período todo, eu sempre só enxuguei gelo. Ou seja, você faz um tratamento que logo depois a pessoa vai recuperar tudo. Mas vamos pegar o exemplo do Alain, porque eu tenho muitos pacientes, mas muitos mesmo na condição do Alain. O que acontece? Durante vários períodos da vida da pessoa, na linha do tempo da pessoa, ela vai apresentando determinadas inflamações em regiões do cérebro. Quando ela vai apresentando inflamações nas regiões do cérebro, ela altera sentimentos, pensamentos, comportamento, decisões, percepções e resultados na vida. Então, esse processo é inflamatório, localizado em determinadas regiões do cérebro. A partir de determinado momento, começaram a aparecer alguns medicamentos que não curam, de maneira nenhuma curam, mas que dão um determinado controle no período em que a pessoa perde o controle de suas boas decisões. Então a pessoa, ela emagrece, mas ela precisa manter o tratamento, porque o tratamento, ele tem controle, mas ele não tem cura. Existe o controle, mas não existe cura. E aquele processo inflamatório, ele vai e volta. Só que agora, com as novas medicações, as pessoas, à medida que elas desinflamam, por exemplo, os tecidos de gordura, elas mudam completamente a relação com o alimento. Então, à medida que a medicação desinflama o tecido de gordura da pessoa, de dentro do abdômen, em volta da cintura, muda a percepção e a escolha alimentar. Aí ela tem um resultado espetacular. Porém, é crônico, não tem ainda cura. E o grande mote que deveria ser é ensinar as pessoas que a obesidade é uma doença que causa inúmeras outras doenças, que é crônica, tem tratamento, mas não tem cura. Aí vem o lance da informação. Então, o Alain e outros emagrecem e ganham peso no decorrer da vida por processos inflamatórios no cérebro. Agora, o corpo todo está inflamado, mas o processo que manda é o processo cerebral. Então, o problema não é no abdômen, não é no estômago, não é no intestino, é no cérebro. Vocês todos já falaram a mesma coisa e é impressionante, né? Eu também estou convencida, a partir de leituras, do que a gente acompanha, dos diferentes programas de dieta, de emagrece, engorda, de tudo que tem sido colocado por aí, né? A vontade política, a determinação da pessoa é que vai fazer toda a diferença, né? Aliada a um acompanhamento médico, de orientação que você permite aqui, né? Para mudar, exatamente, para mudar a forma de pensar, para mudar a alimentação. Não adianta nenhum tipo de dieta. O que vai adiantar é uma modificação da tua forma de se alimentar continuamente. É uma educação, reeducação alimentar e não tem jeito. Você não dá a informação mais precisa até para... Talvez a Mara nem conheça isso. Hoje é muito comum você chegar para uma pessoa, falar para ela fechar a boca, inclusive médicos, né? É a coisa mais absurda. Mesmo pessoas que estão inflamadas, a partir de determinado momento, elas não respondem à atividade física nem à dieta hipocalórica. Elas não respondem. E se frustram profundamente. Você medica, 45 dias depois a pessoa seca porque desinflama. Então, a informação de qualidade, a informação correta, honesta, precisa chegar até as pessoas. Esse é o grande problema. Talvez criar até o mesmo programa. E também tem a questão do envenenamento dos alimentos, né? Eu me lembro de, alguns anos atrás, assisti um vídeo do próprio Dr. Álvaro falando sobre a comprovação da química que tem nos alimentos, que altera os hormônios, desestabiliza tudo. Aí eu fico pensando, como é difícil a gente manter uma decisão
se alimentando com esses alimentos. Então, é por isso que eu procurava agregar ao que eu estava fazendo em termos de alimentação, tirar o máximo que eu podia desses venenos, tirar o açúcar. Hoje eu como praticamente sem açúcar, minha comida, os sucos, tudo é meio sem açúcar, sem sal, e o paladar mudou, então continua sendo prazeroso. Mas você se reeducou, você reaprendeu, né? Redescobriu os sabores nos alimentos, etc. Sem contar com a questão dos alimentos, né? Esse veneno aí, são os transgênicos, né, Mara? Isso. Que são os alimentos que eles são mais puros, etc. Mas quem é que pode só comprar? Não, os transgênicos não. Os orgânicos? Orgânicos, desculpa. Os orgânicos, né? São Quem é caros. que consegue se alimentar só de orgânicos? Eu tenho que parar, tá, gente? Ok. Tenho que fazer um intervalo, tá bom? Eu paro e volto já, ainda continuando nesse tema que é bacana. Agora, como sair dessa história? Como ter alternativa? Como a gente conseguir se manter saudável, tanto na alimentação quanto na questão sair dessa letargia, né? Vamos lá, voltamos já. Cabeça pra cima, cabeça pra cima. Cabeça para cima de hoje, conversando com você sobre obesidade, epidemia da obesidade, né? Já é a classificação que a Organização Mundial de Saúde está dando para esse problema. Tal a intensidade, a preocupação, não só pela questão estética, mas pela questão de saúde, né? Que vem afetando a população não só do Brasil, mas a população mundial, né? Eu estou tentando falar só do Brasil para trazer para mais perto da gente, porque o Brasil já passou de 50% da população aí acima do peso. E o Alan está correndo para sair. Eu estou fora dessa estatística. Mas o Alan está correndo para ficar fora dela, né, Alan? Com e está conseguindo aí. Com certeza. Né? Tu já está no teu peso assim, mais ou menos ideal? Está próximo? Como é que está essa história? Eu ainda não pensei sobre isso, de verdade. Eu estou pensando que eu estou querendo fazer um trabalho a bastante longo prazo. Perfeito, perfeito. Isso é bacana, trabalhar a cabeça, assim, quer dizer, ele nem traçou uma meta de peso, né? Pelo que eu estou entendendo, você está buscando se reeducar em todos os aspectos, tem sentido o resultado, vai perdendo, enquanto isso vai fundo, né? Vai seguindo esse caminho. Até por procurar os caminhos de alimentos mais saudáveis, eu até pensei numa metodologia de bastante longo prazo, porque justamente que eu tenho até medo de, às vezes, eu posso comer um pedacinho de chocolate desse tamanho que não vai me engordar, eu sei que não vai, mas às vezes eu tenho receio do que há nele ali que pode me desestabilizar de certa forma, então eu prefiro até evitar, por enquanto, até que eu fique um bom tempo, pelo menos aí 2 anos, 3 anos, muito habituado a essa forma de vida que eu tenho hoje. Você tem gordura abdominal? Bem pouca. Ainda tenho muita pele, mas já diminuiu muito mesmo. Bacana. Isso aí, bacana. Bom. Perfeito. A gordura abdominal, ela é prejudicial? Essa informação é ultra recente, né? Essa gordura que ele mostrou, vamos chamar de tipo 2. É uma gordura que para o coração, para o cérebro, para o fígado, para os órgãos sexuais, para a coronária, é uma gordura ruim. Agora, existe uma outra gordura que ele tem, que é uma gordura que fica na coxa. Essa gordura, ela é extremamente benéfica para o coração, para o cérebro, para o fígado. Então, o Alan, na realidade, ele tem os 2 tipos de gordura. Então, metabolicamente, ele é uma pessoa saudável. O perigo é quando a pessoa tem a gordura abdominal e ela não tem a gordura da coxa. O maior índice de infarto são aquelas pessoas que têm barriguinha, são os mais graves, barriguinha, e não tem gordura na coxa. Então, quando o indivíduo tem a gordura na coxa e ele tem na região central, ele está protegido. Quando ele não tem
Fala isso não, coxa, doutor Álvaro. Fala isso não, que o pessoal vai começar a olhar assim. Não, eu tenho gordura aqui tá tudo bem, não preciso fazer nada, entendeu? A galera aí que fica... isso é pergunta aqui também da turma, né? Gordura abdominal é prejudicial, porque tá todo mundo querendo manter a gordurinha abdominal. Então, nem falo isso não. Não, mas eu acabei de dizer que é prejudicial ao sexo. Pelo menos o sexo eles vão se preocupar, né? É verdade, é verdade. Olha só... Essa informação ela é de primeira, hein? Perfeito, perfeito. Impressionante, né? Mas a gente brinca, mas mexe mesmo, né? Especialmente com os homens, na hora que se fala, faz mal para o coração, ele não vai ligar tanto. Faz mal para o fígado, faz mal, não vai ligar tanto. Mas se a gente disser impacta na questão sexual, de repente parece que a cabeça trabalha de uma forma diferente, né? Quando eu trabalho com adolescente e eu toco nesse ponto da questão da obesidade, a longo prazo, né, da questão da redução da testosterona nos meninos e o aumento da testosterona nas meninas já é chama atenção. A questão do hormônio de crescimento, o hormônio de crescimento poderá ter uma reduzida. Então, eu quero crescer, né, eu quero ter as características femininas e masculinas, quer dizer, dependendo do sexo. Isso interfere demais. Então, quando a gente fala em tratamento da obesidade, e a gente falamos sobre prevenção, falamos sobre tratamento. O tratamento da obesidade, eu preciso que eu tenha uma equipe multidisciplinar, né? Porque eu preciso tocar em várias áreas, como o nosso paciente aqui está falando, né? E aí ele diz o seguinte, eu vou me adaptando com o passar do tempo, de fato. Então, é preciso ter vários profissionais, a leitura, né, e a colaboração dos profissionais, para que na mente dele ele possa ter já modificação, porque ele sabe que ele vai ter que ter uma mudança, que a longo prazo vai ser uma mudança radical, mas que aos pouquinhos ela possa acontecer. Perfeito. Gradativamente. O importante, hoje até tem programas de televisão que eles fazem as pessoas trabalharem com metas, né? Metas de emagrecimento, isso é muito, muito interessante. Agora, para você atingir uma meta, você primeiro tem que desejar. Depois você tem que mostrar muito o que você quer, de verdade. Tem que ter planejamento, tem que refazer. Tantas vezes e corrigir até você conseguir ter. Agora, o que é mais impactante que a mídia não fala? Obesidade tem um componente biológico. A partir do momento que você tem um componente biológico afetado, você tem que tratar, porque é uma doença. Senão a pessoa se ferra. O que mais você vê hoje são pessoas engordando para fazer cirurgia bariátrica. Pois é. Então a pessoa tem um transtorno biológico não tratado, causa outros transtornos, aumentando de peso e ainda fazendo cirurgia. Então você vê a importância da informação verdadeira, da informação honesta, de qualidade. É isso que eu gosto aqui nesse programa. A gente tem espaço para poder falar a verdade. Olha só, essa questão desses alimentos que eles são os alimentos engordativos, né? O refrigerante, se falou ali, até na matéria inicial, se falou no leite, o leite integral, né? Que é um leite que também acaba provocando a obesidade, as gorduras, etc. É certo cortar isso de uma vez? De repente, a pessoa que tem o hábito de comer, de repente, corta, para de uma vez. É a melhor forma e é certo fazer isso? Olha, isso é o que eu falei inicialmente. É igual você fazer um tratamento para dependência química. Você não pode tirar um alicerce sem botar o outro alicerce no lugar. Então, se você vai tirar uma substância como o açúcar, que está atuando no sistema de gratificação, gerando uma dependência bioquímica, você tem que medicar com algo que não seja tão nocivo para você retirar, para que a pessoa não tenha recaída. Por exemplo, essa sibutramina, que tanto se discute. O que você troca? Uma droga por outra. Você pega uma substância que dá um estado de disforia, de ansiedade, de agitação, de inquietude, de impulsividade, de compulsividade. Aí você troca a comida pela sibutramina. A pessoa deixa de ter um foco e passa a ter o outro. Quando você para, aquilo volta, além de ter frigidez sexual, além de ficar totalmente zerado de libido, de ficar agressivo, de ficar irritada, de ficar deprimido. A pessoa trocou uma droga por outra. Se ela vai parar a droga açúcar, o ideal é que ela faça alguma coisa
com sustentabilidade e pare devagar. E, de fato, essa dependência acontece mesmo. Os produtos à base de cafeína, eles deverão ser tirados gradativamente. Então, seja a xícarazinha de café ou até mesmo os refrigerantes, é gradativo, é aos poucos. Porque aquele vício do tal refrigerante que tem cafeína é semelhante à LSD. O cara fica enlouquecido, ele quer porque quer, é o vício. E cada vez ele quer mais. É a droga, que hoje é um copo de cerveja, daqui a pouco são 2 copos de cerveja, 3, e assim por diante. Porque até chegar ao cérebro reconhecer aquela sensação é prazerosa, eu alcancei. E assim acontece com açúcar, assim acontece com tantos produtos que a gente sabe que, de fato, tem que ser aos poucos. Não vamos radicalizar, mas é aos poucos. Muito importante, Mara, que nas academias hoje existe esse vício da cafeína. Pessoas que passam muito mal com substâncias como a cafeína e outras para adquirir energia. Só que adquirir energia e depois cai. E elas começam a sentir exatamente essa síndrome de abstinência. No entanto, se a pessoa tem uma boa orientação nutricional, existem produtos que ele pode usar com atividade física que vão dar a sensação de energia e bem-estar sem fadiga. Mas aí entra a informação. Pois é. É preciso ter. É chato falar aquilo que vou mencionar, mas a obesidade é um grande negócio. Porque existem vários fatores que envolvem, já que aqui é o espaço que a gente tem que falar o que está acontecendo. A obesidade é um grande negócio. É uma doença que dá É muito uma dinheiro. epidemia, é uma doença que dá muito dinheiro e, infelizmente, as pessoas estão engordando em todas as classes socioeconômicas. E os produtos que eu preciso, muitas das vezes, para trabalhar com um diabético, eles são produtos caríssimos. Pois é. Tá? E como eu vou tirá-los desse quadro? E daí a gente vê o crescimento de pessoas com câncer, de pessoas que estão amputadas, justamente pelo crescimento da obesidade. É preciso ter um programa adequado em que eu diga, eu preciso lutar contra essa obesidade. Esse crescimento é muito sério e a batalha é muito dura. Uma coisa que eu pensei muito, que eu acredito também, é que a vida é feita de decisões e de escolhas, né? E eu acho que eu percebo das pessoas que me cercam, assim, que me acompanham, que veem minha jornada, eu percebo um pouco também de que as pessoas cada vez mais estão buscando que alguma coisa resolva o problema para elas. Elas querem tirar de si um pouco a responsabilidade. Tudo que existe para nos ajudar existe para cooperar com a nossa decisão. Mas a nossa decisão e a nossa vontade de chegar lá é a coisa mais importante. O médico, a ciência está cada vez mais munida de recursos para ajudar a pessoa decidida. E a pessoa que não decide, que quer que venham recursos que resolvam por ela, é mais difícil também de conseguir chegar em algum resultado. Né? Perfeito. É decisão pessoal, né? Tem que partir do indivíduo, né? Tem que partir do indivíduo. E a gente aprendeu coisas importantes isso. É uma decisão pessoal. A família pode se ajudar, né? Pode se ajudar, porque tem esse negócio aí do ambiente, né? A decisão pessoal, ela tem que preceder a decisão social. Como a Alain falou, ninguém vai ficar esperando o governo fazer por ninguém para emagrecer. A decisão deve ser de dentro para fora e primeiro pessoal, depois social. Depois social. E a gente tem que querer. Não basta fechar a boca, né? Tem que se reeducar e tem que saber que essa obesidade, ela começa com o problema de uma inflamação no cérebro, que ela precisa ser curada, porque senão isso toma conta da gente e torna muito mais difícil o processo de dominar esse monstro, de dominar essa epidemia, né? A gente podia falar aqui ainda, e caberia falar das questões das ações governamentais, da indústria, da merenda escolar, do self-service, do fast food, um monte de coisas. Mas eu acho que todo mundo fala sobre isso. E eu não quis caminhar por essa linha, não. A gente quer trabalhar isso aí, né? Até onde eu posso dizer, chega, para, eu vou dar um basta nisso, porque começa por mim, para a gente poder dominar essa questão da obesidade. Está aí o Alain que mostra para a gente. E o Alain, gente, que é o que vai voltar com a gente no próximo bloco, aqui com a nossa boa música. Vamos ao intervalo e voltamos com ele.
cabeça pra cima. Não existe ninguém que se compare a meu Deus. Não há na terra ou no céu alguém semelhante a Ele. Grandes são as obras do Senhor. Toda a terra proclama o teu nome e exalta o teu poder. Quem tem poder para abrir o mar? Quem pode fazer o cego enxergar? É o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Deus. Quem pode sobre as águas andar? Quem pode o morto ressuscitar? É o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Deus. Não existe ninguém que se compare ao meu Deus. Não há na terra ou no céu alguém semelhante a Ele. Grandes são as obras do Senhor. Toda a terra proclama o teu nome e exalta o teu poder. Quem tem poder para abrir o mar? Quem pode fazer o céu enxergar? É o Deus de Israel, Todo-Poderoso Deus. Quem pode sobre as águas andar? Quem pode o morto ressuscitar? É o Deus de Israel, o Todo-Poderoso Deus. E a Ele sempre adorarei, e minha vida andar. Quem pode o morto ressuscitar?
Que maravilha! Né? Gostoso! É esse mesmo poderoso Deus que nos ajuda, né? Que nos dá força para tomar uma decisão, fazer a gente caminhar firme nela. Sem sombra de dúvida. Isso aí. Ele é a nossa fortaleza, nosso refúgio. Exato. Muita força para nós na nossa jornada. Perfeito. Alan Vieira, 70 quilos a menos aí, com muita força de vontade e ajuda do Senhor. Obrigadíssima pela sua participação conosco, pela boa música que você trouxe aqui para a gente hoje, tá bom? Eu que agradeço muito pela oportunidade de estar aqui. Agradeço muito a você, doutor Álvaro, Mara. Muito obrigado pela oportunidade. Quero mandar um abraço para minha mãe, para os meus amigos, para o meu pastor Cléo Holanda, sua esposa Rafaela. E todo mundo abraçado. Um abraço para todos. Volto já contigo, tá bom? Obrigado. Volto já. E, meus amados, muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui. Um papo tão gostoso. Achei ótima a nossa conversa de hoje. Posso dar um recado? Claro, pode, deve. Bom, o recado é o seguinte. Como falou o Alan, se você tem um porquê forte, você suporta muitos cômodos. É isso aí. Se você tem um porquê forte, você suporta muitos cômodos. É isso aí. Profundo e bacana. Muito bom. Mara? Fica a decisão, é um momento de decidir pela saúde. É um momento especial que você está escolhendo o que você quer para você. E vai precisar muito da ajuda da família. É o momento de todos estarem juntinhos para conseguir alcançar essa vitória aí. Um abraço para todas. É isso aí. Olha só, a Bíblia diz pra gente assim: conhecereis a verdade vos libertará. Isso trata dessa história aí, de informação, de conhecimento. A gente toma consciência e aí a gente age e a gente muda e a gente transforma. Está na sua mão. Vamos acabar com essa história de epidemia da obesidade. Vamos ficar fortes e saudáveis, porque isso faz parte da vida abundante que o Senhor preparou para nós. Obrigada pela sua presença e participação conosco. Terminamos o nosso programa ainda com boa música do Alan Vieira. Paz. Minha vida, te entregar o meu coração.